Olá pessoal, sou a professora Maria de Jesus, professora de Geografia e hoje, mais uma vez, estou com vocês e hoje nós vamos estar trabalhando a temática os povos originários que viviam no Brasil antes do descobrimento. Pessoal, essa aula foi planejada também com base na habilidade de analisar modificações da paisagem por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários, tá? Então, aqui nós vamos estar trabalhando vamos estar conhecendo, estudando, aprofundando mais um pouco sobre os povos originários que viviam no Brasil, tá? E para dar o pontapé inicial da nossa aula, eu pergunto para vocês: o que os portugueses encontraram ao chegar no Brasil em 1500? Quem eles encontraram? O Brasil já estava povoado, já era povoado naquela época. Vamos conhecer um pouco dessa história, desses povos originários, desses povos tradicionais, desses nativos que viviam aqui no Brasil? Pessoal, quando os portugueses chegaram aqui, conforme a imagem está aqui no slide, eles encontraram esses povos de pele escura, de cabelos lisos, tá? Que viviam um modo de vida muito simples, viviam nus, né? Eles se cobriam com as roupas que eles faziam das penas das aves, né? Das folhas das árvores. Então, assim, aqui no Brasil vivia essa população imensa e era muita gente, tá? Que nós vamos ver mais à frente. Era muita gente e que habitava praticamente todo o território brasileiro, o território que hoje é o nosso país, porque naquela época ainda não tinha as demarcações que o Brasil tem hoje, como nós vimos ontem na aula sobre a expansão territorial do Brasil. Pessoal, quando eles chegaram, aqui no Brasil viviam em torno de cerca de 3,5 milhões de índios habitavam aqui no Brasil. Os índios, eles eram uma população simples, eles não dominavam a escrita, portanto, assim, o que nós conhecemos das histórias indígenas é relato dos europeus, né? Dos portugueses, os europeus portugueses que colonizaram o Brasil, e eles contavam, né, as histórias de como eles eram. Mas assim, não existia nenhum documentário, nada escrito falando acerca do modo de vida, da estrutura familiar, das religiões, das crenças, de toda essa cultura, não tinha nada escrito. Então, o acervo que nós temos hoje é resultante dessa conversa, né? Desses relatos que são passados de gerações para gerações, tá? Pessoal, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas esse mapa, é claro, não é o mapa do Brasil daquela época, tá? Mas representa as tribos que viviam no Brasil naquela época. Então, assim, pelo que vocês estão percebendo, o nosso país era muito povoado pelos índios. Diversas tribos, diversas etnias viviam aqui no Brasil, como os caiapós, que até hoje ainda tem, os tapajós, os potiguares, os caetés, tupinambás, aimorés, tupiniquins, enfim, existia uma série de índios, de tribos indígenas que povoavam o Brasil, tá? E aí, como vocês estão vendo, era povoado, né? Porque vocês sabem, né? Estudante de geografia deve saber o que é povoamento, né? Que é a quantidade de habitantes distribuída por quilômetros quadrados. E aqui nós estamos vendo o mapa praticamente todo ocupado por índio. Mas também o percentual que existia naquela época era 3,5 milhões de índios que viviam aqui no Brasil. Então, eram muitos índios. Pessoal, e eles tinham um modo de vida muito simples, tá? As casas deles eram feitas de palha, né, de pau a pique, como pegava aquela estaca, levantava, cobria, fazia a casa, tá?
Então, assim, às vezes as paredes eram feitas de barro, não existia cimento, não existia concreto naquela época. Então, eles tinham um estilo de vida bem tradicional, mas que viviam em harmonia com a natureza. Eles não agrediam a natureza como hoje, né, o colonizador branco conseguiu fazer. Pessoal, de acordo com o censo de 2022, a população indígena hoje no Brasil chega a aproximadamente 1,5 milhão, né? 1,6, tá? E representa 0,47% da população total do nosso país. Quando a gente olha o dado anterior, né, e vê esse dado atual, de 1.500 para 2022, nós percebemos que houve uma redução muito grande no número de habitantes do nosso país. Mas nós sabemos que eles sofreram, né? Algumas tribos foram dizimadas. Daquelas tribos que eu mostrei no mapa, muitas delas já não existem mais. E as outras que existem tiveram o número de habitantes dentro das suas aldeias bem reduzido. Ou seja, dá para a gente perceber que nós temos praticamente 30% daquilo que era, da quantidade de indígenas que existiam no passado, tá? Esse mapa eu vou estar mostrando para vocês onde estão esses índios que sobraram, né? Pode-se dizer, onde estão essas tribos que ainda vivem aqui no Brasil. E aqui no Amazonas, nós temos as 3 maiores cidades com o maior número de indígenas do nosso país, que é São Gabriel da Cachoeira, com 29.017, São Paulo de Olivença, com 14.947, e Tabatinga, com 14.855. São as 3 maiores cidades indígenas, né, do nosso Brasil, as 3 maiores aldeias indígenas do nosso país hoje. Mas quando nós observamos o mapa como um todo, nós percebemos que ainda essa distribuição das aldeias, né, a distribuição geográfica dos indígenas no país, ela ainda continua, tá? Só como eu falei, algumas tribos foram dizimadas e outras reduziram o número de habitantes dentro das suas aldeias, tá? Aí nós estamos vendo essa porção amarela do mapa é representado pelo Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás e Espírito Santo. Tem uma quantidade de aproximadamente de 2.000 a 10.000, tá? Nessas áreas aqui. São as áreas menos povoadas por índio. Essa marrom, né, que representa Acre, Rondônia e Tocantins, Rio de Janeiro e Ceará, Paraíba e Alagoas, nós temos em torno de 10.000 a 20.000 indígenas vivendo em aldeias nessa região. A região roxinha, né, rosinha, mais de 20 a 40.000 indígenas. E aí nós temos os estados do Pará, do Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, e Paraná e Rio Grande do Sul. Lembra que na aula que eu falei sobre os estereótipos, eu coloquei uma tribo do Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul também tem índio, tá? Então, o nosso país todo, como vocês estão vendo aqui no mapa, todo o país, existe população indígenas ainda morando, né? Ainda vivendo. A parte azul representa uma população de 40 a 80 mil, tá? Então, aqui nós temos Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul e Roraima, tá? Então, nós temos um reduto indígena bem avançado nessas regiões. E mais de 80 mil indígenas nós temos no estado do Amazonas. Como a gente viu naquela aula sobre os estereótipos,
o Amazonas, né? A região norte é conhecida às vezes pelo pessoal do sul, pelo pessoal do exterior, fora do Brasil, eles chamam de região que só tem mato, que só tem índio, né? Mas realmente o Amazonas, ele concentra as maiores tribos indígenas, as maiores aldeias indígenas do nosso país, tá? Esses dados, pessoal, eles são de 2022. Agora nós vamos observar nesse mapa a questão indígena no nosso estado, tá? No estado do Tocantins. Nesse mapa eu consegui representar 5 tribos. Faltou uma das principais tribos do nosso estado, que são 6, está faltando a Xambioá, que fica localizado mais ou menos aqui. Então, nós temos a Pinagés, essa região de Tocantinópolis. Nós temos Craô. Craô aqui próximo a Pedro Afonso. Nessa região aí que fica próximo a Pedro Afonso, Guaraí, nós temos as tribos, as aldeias de Craôs. Xerente, nós temos aqui próximo à capital de Palmas, na cidade de Tocantinha, né? A tribo Xerente hoje ocupa praticamente todo o município de Tocantinha, tá? Então, nós temos diversas aldeias espalhadas aí nessa região. E nós temos Carajás e Javaés na Ilha do Bananal, tá? Bem aqui, já na região sudoeste do estado, tá? Atualmente, 60% dos 1,5 milhão da população indígena do Brasil vive em terras oficialmente reconhecidas pelo governo federal, tá? Pessoal, nem sempre foi assim, tá? A história indígena no nosso país nem sempre foi assim. Foi história de lutas, de dificuldades, de guerras, às vezes, de morte, né, de confrontos, de muitos conflitos. Mas hoje, através da Constituição de 88, né, essa Constituição de 1988, a população indígena no Brasil conseguiu várias conquistas, vários avanços, principalmente no que diz respeito às suas terras, tá? A legalização de suas terras, o reconhecimento deles como nativos, né? Como pessoas que moravam naquela região, que têm direito de continuar, de permanecer dentro dessas regiões e mais ainda, de preservar a cultura, as suas culturas nativas, né? A forma de viver, né? Essa relação que eles têm com a natureza, enfim. A Constituição de 88, ela trouxe, né, essas vantagens, ela assegurou essas vantagens para as populações indígenas, tá? Outra coisa, anterior a essa Constituição, o Estatuto do Índio, anterior a ela, eles diziam que os indígenas tinham que viver como o povo, né, como nós, né, da cultura, que nós temos uma cultura mais ocidental, nós somos capitalistas, então eles tinham que viver dessa forma. Então, o Estatuto anterior dizia isso. Então, assim, é algo muito sério, porque quando nós queremos que alguém que tem a sua cultura seja igual a nós estamos acabando com aquela cultura deles. Então, a Constituição de 1988 resguardou esses direitos. E também trouxe uma prerrogativa de que as terras deles teriam que ser devolvidas, tá? E fosse feita em uma relação de conversa, não de briga, mas sim de acordos, tá? Para que seja devolvida e respeitasse a vontade deles, tá?
Vamos conhecer um pouco como era a forma de organização social indígena e a produção do espaço por eles. Os povos originários, eles transformavam os seus espaços de uma maneira sustentável. Como vocês estão vendo, as casinhas, né? As casas eram construídas, como eu já falei, de palha, de pau a pique, que levanta, coloca, faz uma tela e joga o barro, constrói-se uma parede. As portas eram de taboca, né? Tudo material da própria região, tá? Tudo feito. E outra coisa muito importante que eles fazem, que a cultura indígena preserva até hoje, eles não são consumidores, tá? As aldeias eram umas bem próximas das outras, eram às vezes ligadas por trilhas, e as casas viviam ou vivem até hoje mais de uma família. Bem diferente de nós, né? Nós, capitalistas ocidentais, nós temos uma casa para nós, às vezes, né? Com um filho, uma casa imensa, com não sei quantos quartos, tudo feito no concreto, tudo agredindo, né? Explorando e contribuindo para o aquecimento global, né? Então, assim, as populações indígenas são bem diferentes nesses aspectos. Para mim, no meu ponto de vista, eles vivem de fato o desenvolvimento sustentável. Não é só discurso. A ocupação do espaço era de forma lenta, viram? Assim, eles desbravavam somente aquilo que eles precisavam para viver. Não fazia nada além daquilo que fosse ser utilizado, que fosse ser consumido. Eles exploravam o suficiente para viver em comunidade, né? Quando eles iam caçar, caçava somente aquilo que vai ser consumido. Nada para desperdiçar e nem para vender e para comercializar nada. A pesca da mesma forma, né? Pescava com essas flechas, mas somente para o seu consumo. Os plantios também plantava o suficiente para viver, e aí nós temos realmente nós temos a agricultura sustentável, né? Os índios, eles praticam a agricultura de subsistência. Eles produzem apenas aquilo que a família vai conseguir consumir, tá? Os indígenas conseguem viver de maneira sustentável, de fato e de direito. Agora nós vamos ver como que o ser humano branco, né, branco entre aspas, né, o ser humano capitalista ocidental se relaciona com a natureza. Como vocês estão vendo na imagem, eles extraem madeira para a comercialização, para a fabricação de móveis, para exportação. Eles extraem os recursos mineralógicos também para a comercialização. E toda essa prática, ela degrada o meio ambiente. As árvores são cortadas, né? Ali fica aquele espaço sem vegetação. Há uma alteração climática naquele ambiente. O garimpo explora e pior ainda é que eles lavam esse mineral e os dejetos são lançados nos rios, vão matar os peixes, né? Vão matar toda aquela vida da comunidade aquática, né? Do ecossistema é atingido e é degradado. Então, assim, são atividades predatórias que eles fazem quando exploram, quando utilizam os recursos ambientais. Aqui está mostrando, né, a agricultura. A agricultura é voltada para exportação, né? Usam coletadeiras, né, grande. Aqui são lavouras de café, que é voltada para abastecer o mercado externo, interno também, mas tudo tem uma finalidade econômica quando ele se propõe a explorar e a utilizar a natureza.
A pesca, muito contrária da pesca indígena, né? Vocês estão vendo, 5 homens com redes, aí eles pegam vários peixes de uma vez só, né? Então vai sempre alterando o meio ambiente. As construções, muito diferentes das construções dos indígenas, né? Como vocês estão vendo, são casas, prédios, a retirada da cobertura vegetal é muito grande, né? É extensa. Então, assim, eles não respeitam, né, o meio ambiente como os índios fazem. E isso aqui tudo provoca o quê? Aquecimento, né? A retirada da cobertura vegetal, a presença de muito concreto, asfalto, tudo vai fazendo com que haja hoje o que nós estamos vivendo, o famoso aquecimento global. Outra prática do ser humano ocidental é a construção de hidrelétrica para a produção de energia. Faz esse represamento enorme, né? Mata os peixes, mata os animais, altera o clima daquela região. Então, isso é muito sério. Então, assim, eles utilizam não de maneira equilibrada. Eles não utilizam somente para a subsistência. Eles utilizam para degradar, para exportar. Eles sempre têm que ter os excessos, né? São práticas que realmente depreda, degrada e altera o meio ambiente. Pessoal, agora eu trouxe uma atividade para vocês, né, baseado na aula que eu acabei de falar e também no material que vocês têm aí de estudo, tá? Então, aqui nós temos 5 questões. A primeira, são características das nações indígenas brasileiras antes da chegada dos portugueses. Exceto, então, todas as alternativas estão corretas, mas tem uma que está errada. Então, a letra A, era civilização politeísta. Os indígenas eram politeístas. A economia baseava-se na caça e na pesca. Modelo de organização social capitalistas. Seus deuses estavam relacionados com fenômenos da natureza. Então, olhando aí para essas questões, uma alternativa está incorreta. Qual é a estimativa atual da população indígena no Brasil? Aí vocês vão ver lá, até no próprio slide tem. 500 mil, 1 milhão, 1,6 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Quais são as principais atividades econômicas tradicionais na atualidade praticada pelos indígenas no Brasil? Agricultura e pecuária, pesca e mineração, caça e coleta, indústria manufatureira. Qual é a principal legislação no Brasil que trata dos direitos dos povos indígenas? Tá? Partindo da Constituição, eles têm a legislação própria. Qual é? É o Código Civil, é o Estatuto do Índio, é as leis de terra, é o Código Penal. Quais são as principais ameaças enfrentadas pelos indígenas no Brasil hoje? É a globalização em redes sociais? É a urbanização e a industrialização? É o desmatamento e invasão das terras? As mudanças climáticas e poluição? Pessoal, vocês vão ter 20 minutos para estar respondendo essas atividades e depois a gente volta para fazer a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos lá fazer a correção. Essa primeira que fala que tem 3 alternativas corretas e uma incorreta, a alternativa correta é a C, que é o modelo de organização social capitalista. Esse modelo de organização social capitalista não fazia parte do estilo de vida indígena naquela época. Hoje, a gente já não pode mais afirmar, porque os índios estão muito diferentes, eles estão estudando, hoje é outra realidade.
Mas naquela época não existia modelo de organização social capitalista aqui no Brasil. A estimativa da população indígena aqui no Brasil hoje é em torno de 1,6 milhão, tá? De acordo com o IBGE de 2022. As principais atividades econômicas tradicionais na atualidade praticada pelos indígenas, gente, ainda hoje, atualmente, é a caça e a coleta, tá? Porque a agricultura, ainda é praticada em grande maioria pelos os povos brancos, tá? Os povos ocidentais, tá? É a caça e a coleta. O documento que regulamentou os direitos que foram assegurados a eles na Constituição Federal, nós temos o Estatuto do Índio, tá? É o documento deles, é a carta deles. É o documento que assegura, que regulamenta todos os direitos dos indígenas, é o Estatuto do Índio. E as principais ameaças hoje enfrentadas pelos indígenas no Brasil, gente, não é a globalização e nem redes sociais, porque nem todos têm acesso. Tem aldeias que já têm acesso a tudo isso. Não é a urbanização e industrialização. Ainda é o desmatamento e a invasão de terras, tá? Como eu falei para vocês, a Constituição de 88 trouxe vários direitos, né? Legalizou vários direitos, mas esse processo para sair da lei para a realidade, para sair da legalidade para se tornar de fato, é um processo, tá? E demora muito do entendimento de cada gestor. Então, infelizmente, os nossos indígenas ainda enfrentam invasões de terra, tá? Pessoal, então o que eu tinha para vocês era isso. Espero ter contribuído e até breve.